A vida de Amós é praticamente impossível, né? É uma imposição de Deus sobre o profeta. Nós sabemos que Amós não era profeta, não tinha cursado. Naquele tempo já havia uma escola de profetas, né? Nós sabemos inclusive que Elias, Eliseu tinham essa escola de profetas. E Amós não era um profeta profissional, não tinha passado por uma escola de profetas. Amós era um agricultor. Ele trabalhava com agricultura e cuidava de bois ou de ovelhas. Ele se define como um boieiro. Um boieiro aqui é alguém que cuida de bois, né? E seu chamado é um chamado que era irreversível. Deus o chama e Deus o convoca de maneira irrevogável. Ele tem que atender esse chamado de Deus. E esse chamado era para ele ser a voz de Deus para o povo de Israel. E foi chamado a testemunhar. E nós vimos no seu livro, desde o capítulo 1, que ele é chamado a testemunhar as nações, a Moabe, a Filístia, a Fenícia, a Edom, essas nações que estavam ali em volta de Israel e que eram nações que não temiam a Deus. Amós é chamado a falar a essas nações, demonstrando que Deus tem interesse também nos povos estrangeiros. E ele é chamado a falar também a Israel, a nação que resultou da divisão do primeiro Israel, não é? Que se transformou em Israel, que eram as tribos do norte, e Judá, que eram as duas tribos do sul. Então ele se tornou alguém chamado a testemunhar também a Israel. Mas também ele foi chamado a falar com Judá. A sua palavra atingia principalmente Israel, por causa da situação de Israel, e ele falou também a Judá. E a sua palavra era uma palavra de confrontação dos reinos e dos reis, porque naquele período os reis tinham uma influência muito grande na religião. As pessoas das nações seguiam aquilo que os reis determinavam, e os reis praticamente dominavam, especialmente em Israel, os reis dominavam a religião, dominavam os sacerdotes, de modo que os sacerdotes praticamente serviam ao rei. Nós vamos ver aqui nesse texto de Amós que havia um sacerdote aqui que obedecia ao rei, não é? E naquele tempo era assim. Os sacerdotes procuravam servir ao rei, agradar ao rei. E então nós encontramos isso aqui na experiência de Amós. E ele confronta então os reis e os reinos de Israel e de Judá. Ele confronta o culto. O culto desse povo era uma prática idolátrica, uma prática verdadeiramente voltada
para os ídolos. O culto de Israel era um culto misturado, um culto baalizado, porque eles cultuavam a Deus, o bezerro de ouro e Baal. Eles misturaram, tentaram fazer um sincretismo destes cultos. E isso ofendia muito a Deus. Por quê? Porque Deus foi colocado no mesmo nível de Baal e do bezerro de ouro. E certamente isso ofendia a santidade de Deus. Então, em consequência, a vida social desse povo era uma vida completamente errada, não é? Havia uma exploração dos pobres, uma prática de violência nas regiões da Palestina, e a exploração daqueles que eram menos ricos, né? Menos providos de bens materiais, e os impostos eram muito altos. As pessoas tinham necessidades e eles não eram atendidos. E a própria vida particular, não é, desse povo que era ausente de Deus. É nesse ambiente que Amós vem profetizar. É nesse ambiente que Deus coloca Amós para ser a voz de Deus. Todos os profetas, irmãos, são a boca de Deus. E até hoje, quando alguém se levanta para pregar, e ele faz isso com toda dependência de Deus, ele é a boca de Deus. Ele é a boca de Deus. E nós precisamos atender e entender essa situação. Não é? Muitas vezes nós reclamamos de ouvir determinadas coisas, determinadas verdades que são expostas às vezes nas nossas pregações, nas pregações que ouvimos, mas se elas vêm de Deus, elas são a palavra do Senhor para nós hoje. A reação de Deus aqui a essa situação, ao levantar Amós como profeta, Deus vai punir Israel. E a gente precisa lembrar isso, que Deus disciplina o seu povo. E quando o seu povo, apesar da disciplina, permanece numa situação de rebelião, Deus agora não disciplina, Deus pune esse povo. A disciplina, irmãos, é uma parte prévia da punição. Quando Deus disciplina, o desejo de Deus é fazer o quê? Que nós voltemos ao caminho. A disciplina de Deus é um ato pedagógico que traz a gente para o caminho, que nos orienta a voltar para a palavra do Senhor. Se ela é resistida, então virá uma punição, com certeza, porque isso está presente aqui nesta vida, e é um princípio que nós temos que tirar deste estudo, é esse, que a punição de Deus vem quando nós estamos afastados de Deus, né? Quando nós não ouvimos a sua repreensão, nem atendemos a sua disciplina. Então Deus vai punir Israel, por quê? Já foram dadas muitas chances a Israel para que ele volte ao Senhor. Contudo, não houve arrependimento. Nós vimos isso na aula passada. Contudo, vós não vos arrependeste, diz Deus, né? Só no capítulo 5, ele disse isso 5 vezes. E a privação da palavra do Senhor trouxe depravação a Israel. Israel passou a se comportar como um reino sem Deus. E é uma coisa tão absurda que Deus chegou a dizer
a Israel por meio de profetas, que a situação de Israel hoje, moralmente, naquele tempo, né, o hoje aqui é naquele tempo, era pior do que os inimigos. Então, quando Abacuque fala com Deus assim: mas Senhor, o Senhor vai usar os babilônios, esse povo rebelde, esse povo pecador contra nós. Deus fala para Abacuque: você pensa que Israel é melhor do que os babilônios, né? Se você está pensando nisso, você está errado. Deus fala claramente com Abacuque que o povo de Israel não era melhor do que os babilônios. E essa depravação de Israel, portanto, é uma situação grave, moralmente grave, que Amós vai ter que enfrentar. E ele vai lamentar por Israel. Ele vai lamentar por Israel, ele vai falar com tristeza de Israel. Primeiro, porque Israel não escapará do juízo vindouro. Israel não escapará do juízo vindouro. Está no texto que nós estamos estudando, 7, 8 e 9. Segundo, a ruína de Israel no julgamento vindouro. Isso significa o quê? Que Israel não vai escapar do juízo e que não vai sobrar nada de Israel. Israel vai ser extinta. Que coisa, irmãos! Um povo pelo qual Deus batalhou desde o Egito, desde antes do Egito, desde José, desde Jacó, não é? Um povo pelo qual Deus fez tudo, agora vai ser extinto. Um povo que Deus amou vai ser destruído. Destruído. E a gente precisa aplicar à nossa vida esses princípios. Quando a gente permanece muito no pecado, muitas vezes, e o apóstolo Paulo ensina isso, Deus destrói aquela pessoa, mata aquela pessoa, para que ela não perca a sua salvação. Então, nós já vimos isso, o apóstolo Paulo ensina isso. Então a gente sabe que a ruína de Israel no julgamento vindouro é verdadeira, vai acabar com Israel. O texto bíblico fala exatamente isso, né? Que Israel vai deixar de existir. Mas é uma repreensão também aos religiosos. Os religiosos precisavam mudar, né? Os religiosos precisavam mudar. Deus abomina. Por que os religiosos precisavam mudar, irmãos? Porque Deus abomina o culto que era prestado pelos religiosos. Deus abomina o culto daqueles que se aproximam dele sem arrependimento. O que eles queriam fazer é agradar a Deus, agradar a Baal, agradar a prática do bezerro de ouro. Eles queriam estar bem com todo mundo, não é? Os sacerdotes. Eles queriam estar bem com o rei. Então, Deus abomina esse culto, o culto daqueles que se aproximam dele sem arrependimento. E aqui uma pergunta: você se aproxima de Deus sem arrependimento? Quando você vem para cultuar coletivamente, você está de coração limpo? Porque Deus abomina o culto daqueles que se aproximam dele sem arrependimento. E há uma repreensão de Amós a toda a nação que cultua
que curte o progresso. Aqui era no governo de Jeroboão II, e no governo de Jeroboão II houve um progresso, não é? Houve um progresso. E será que eles, será não, eles estavam curtindo o progresso? Deus chama as mulheres de vacas de Bazã, por quê? Porque elas estavam aproveitando o progresso e vivendo nababescamente, quer dizer, vivendo como princesas, vivendo uma vida de luxúria, de luxo, né? Curtindo o progresso. Também estavam se esquecendo, uma coisa que Deus não aceita, se esquecendo dos pobres. Esquecendo dos pobres e dos necessitados. Irmãos, se existe uma coisa que deixa Deus entristecido conosco, com a igreja, assim como ele se entristecia com Israel, é a falta de cuidado com os necessitados, com os pobres, com aqueles que têm menores condições. Isso nós precisamos desenvolver na nossa vida. Mas Amós então percebe que isso está afastando o povo cada vez mais de Deus. E ele tem algumas visões nesse texto que nós estamos estudando, de 7, 8, 9. Nós vemos que Amós tem algumas visões. A primeira visão de Amós é a visão dos gafanhotos devoradores. O que é isso? A visão dos gafanhotos devoradores. É a visão de que esses gafanhotos foi uma visão dada por Deus a Amós, de uma nuvem de gafanhotos que destruiria a segunda colheita, né? Então havia uma primeira colheita e havia uma colheita serôdia, que era uma colheita que vinha logo depois da primeira colheita. A primeira colheita era para o rei e para o sustento dos seus animais. A segunda colheita era para o povo que era pobre. Eles faziam uma segunda colheita para o seu sustento. E Amós vê nessa visão que os gafanhotos vão destruir esta segunda colheita, não é? Aí, após essa primeira colheita, então, viriam esses gafanhotos e acabariam com tudo ali. A primeira colheita era do rei, e depois vinha a colheita serôdia, e ela seria destruída. Essa colheita destinada ao povo mais pobre seria destruída. E na visão de Amós, os gafanhotos iam destruir tudo ali. Então ele faz uma pergunta a Deus: como esse povo vai subsistir? Ele olha para Deus e fala: como que esse povo vai sobreviver sem essa segunda colheita, Senhor, que os gafanhotos vão comer? Então, esse povo é um povo pequeno, como é que eles vão se sobreviver? Então, uma palavra interessante, né? O Senhor se arrependeu e disse a Amós: nada acontecerá. Deus se arrepende? E agora? Deus se arrepende? Está aqui. Então tem outro, mais para frente aqui, na visão do fogo, tem outro Deus se arrepende. Será que Deus erra? Mas só acha. O que é Deus se arrepende então? É uma linguagem antropomórfica.
que significa isso? A linguagem antropomórfica é quando a gente atribui a Deus sentimentos e ações que são próprias do homem, certo? Então Deus apenas suspende aquela ação, não é? Por causa da intercessão de Amós. Amós intercede então pelo povo, e Deus então suspende temporariamente o castigo. Oi. É a mesma coisa. Não, Deus tem misericórdia, não é? E Ele se compadece. Sim. Uhum. Deus pode. Sim. Eu já compreendo que Deus tem um plano, e esse plano dele é imutável. Mas, dentro desse plano, Ele pode fazer algumas mudanças que não atrapalham o cumprimento do plano dele. O plano vai ser cumprido, né? Não interfere. Nós vamos ver aqui que o que Deus queria era o juízo do povo de Israel, e vai acontecer esse juízo. Quer dizer então que a ação de Deus não muda o seu propósito. Ela temporariamente resolve um problema, mas não muda o seu propósito. O propósito de Deus, que era castigar Israel, vai ser cumprido. Visão do fogo. A segunda visão que Amós tem é a visão do fogo. Deus mostrou a Amós o quê? Deus chamou o fogo para exercer a sua justiça. O fogo consumiu as fontes de águas, na visão de Amós, né? Do grande abismo. E devorava a herança do Senhor, ou seja, devorava a terra de Israel. Amós intercedeu, não é? Porque aquilo era só uma visão que Deus deu para Amós. Senhor Deus, como subsistirá a nação de Israel, ou Jacó, né? Como é chamado aqui? Cessa agora, Senhor, pois este povo é pequeno. Então o Senhor se arrependeu disso, também não acontecerá, disse o Senhor. Então Deus, mais uma vez, se compadece e suspende aquela ação, que era só uma visão, não é? Para Amós. E Deus, nesse momento, está também comprovando, ou provando o profeta, e o profeta está, apesar de estar falando contra Israel, pregando contra Israel, ele tem compadecimento de Israel, e ele ora pedindo a Deus que suspenda aquela ação. E agora ele vai ter a visão do prumo. A visão do prumo. O Senhor mostrou a Amós que ele estava sobre um muro levantado a prumo, e tinha um prumo na mão. O Senhor perguntou a Amós: o que vês, Amós? E Amós responde: eu vejo um prumo. Então o Senhor lhe disse: eis
que porei meu prumo no meio do meu povo Israel e jamais passarei por ele. Quer dizer, não vou adiar o castigo, não é? Esse castigo que eu tenho prometido, eu não vou adiar. Eu jamais passarei por ele aqui, jamais deixarei de cumprir o que eu tenho dito. Então, Amós entendeu que aquele prumo era, Deus estava como um prumo, absolutamente correto, absolutamente reto diante de Deus. E tinha um muro ali. Esse muro era um sinal de separação entre Deus e o povo, não é? Mas os altos de Isaac, Deus falando, né? Os altos de Isaac. O que é altos? O que é alto? Altos são altares que eram constituídos ou construídos nas montanhazinhas, nos morrozinhos que tinham lá naquela região. Então, o povo adorava a Baal, adorava a outros deuses nesses altares. Então, Deus fala com ele: olha, esses altos ou esses altares que estão nos morros serão destruídos, bem como os santuários de Israel. Quais os santuários de Israel? Aqueles santuários que foram construídos em Betel e em Dan. Para quê? Para cultuar o bezerro de ouro, certo? Deus também destruiria esses altares e esses santuários, esses templos, e levantar-me-ei contra a casa de Jeroboão com a espada. Então Deus promete que vai destruir a casa de Jeroboão, ou seja, a dinastia de Jeroboão. Não é? Jeroboão teria os sucessores, mas agora Deus vai destruir Jeroboão e os seus sucessores. Então Deus está fazendo isso ser verdadeiro, né? Vai acontecer isso, porque a espada vai vir contra o povo de Israel. Mas isso veio no final das contas, né? O povo assírio invadiu Israel e destruiu Israel à espada. Mas Amós, no seu ministério, recebeu a oposição de um sacerdote de Betel, Amazias, que era o capelão real, sacerdote também do bezerro de ouro, do culto ao bezerro de ouro, acusou Amós de conspiração, porque Amós anunciou que Deus tinha falado que ia destruir o rei Jeroboão II e sua descendência. Amazias então acusou, Amazias era sacerdote de Baal, acusou Amós de traição e de conspiração contra o rei, e de ser um estrangeiro intruso e de violar os recintos sagrados de Betel, de violar o templo de Israel, os templos de Israel. Então, o profeta o sumo sacerdote aqui, Amazias, ele inverte a palavra de Amós, né? Ele distorce a palavra de Amós para que Jeroboão tomasse uma atitude violenta contra Amós. O que ele queria é que Jeroboão mandasse matar Amós. Mas Amós fez uma profecia em nome do Senhor Deus, mas uma profecia muito pesada. A profecia era a seguinte: portanto, assim diz o Senhor: tua mulher se prostituirá
na cidade. E teus filhos e tuas filhas cairão à espada, e a tua terra será repartida a cordel, e tu morrerás numa terra imunda, na terra estranha, e Israel certamente será levado cativo para fora da sua terra. Que profecia, hein? Coisa, só palavra dura, mas foi Deus que mandou Amós falar. Então, essa profecia também se cumpriu. Amós tem uma visão agora de um cesto de figos. O que essa visão quis significar? Amós tem uma visão que é um cesto de frutos de verão. Deus lhe pergunta: o que vês, Amós? E Amós responde: vejo um cesto de frutos de verão. E a palavra de Deus a Amós foi a seguinte: chegou o fim para o meu povo, o povo de Israel. Chegou o fim. Não passarei por eles, não deixarei de punir as suas transgressões. É aquilo que nós dissemos, né? Se Deus vai disciplinando, mas chega um povo que se há rebelião e não há arrependimento com as disciplinas do Senhor, vem uma punição. A punição agora é severa, e Deus então vai punir Israel, né? Ele diz: não passarei não passarei por Israel, não deixarei de punir as suas transgressões. Cânticos do templo serão uivos naquele dia, e os cadáveres multiplicar-se-ão, serão lançados fora, diz o Senhor. Então o povo de Israel ia morrer naquele tempo, né? A ruína de Israel está perto, diz o Senhor, né? Então Deus vai trazer a ruína para Israel. Deus se manifesta em juízo por causa da injustiça social de Israel. Deus fala isso: ouvi isto, vós que pisais os necessitados e destruís os miseráveis da terra. Olha só o que Deus está falando, dizendo: quando passará a lua nova para vendermos o grão, e o sábado para expormos o trigo, diminuindo a medida e aumentando o preço, e procedendo dolosamente com balanças enganadoras, para comprarmos os pobres por dinheiro e os necessitados por um par de sapatos, e para vendermos o refúgio do trigo? Jurou o Senhor pela glória de Jacó: certamente nunca me esquecerei de nenhuma das suas obras. Por causa disso, não estremecerá a terra, não chorará todo aquele que nela habita, certamente se levantará ela toda como o Nilo, e será agitada, e diminuirá como o Nilo do Egito. E sucederá naquele dia, diz o Senhor Deus, que farei que o sol se ponha ao meio-dia, e em pleno dia cobrirá a terra de trevas. Deus está falando aqui. O povo de Israel estava explorando o pobre, o necessitado, estava fazendo uma coisa que era horrorosa aos olhos de Deus, aumentando o preço das coisas e diminuindo o peso. Então a pessoa ia comprar 1 quilo, comprava só 900 gramas, ou menos até, e ia pagar 1 quilo, pagava 1 quilo e mais, porque o preço tinha aumentado. Então Deus é contra isso, né? A balança injusta, o preço aumentado,
Deus está contra tudo isso aí. E desrespeito o povo de Israel, então, é desonesto no sentido comercial, e tinha desrespeito pelos dias chamados sagrados, né? Cada lua nova havia um culto ao Senhor, ou seja, de 4 em 4 semanas Deus exigia um culto. Isso está na lei de Moisés. E todo sábado Deus exigia culto, e nesses dias o povo não devia trabalhar, mas isso era quebrado sistematicamente por Israel, e nem cultuavam, mas trabalhavam nesses dias. Então Deus jura por si mesmo, Deus jura pela glória de Jacó. A glória de Jacó é o próprio Deus, que não se esquecerá da obra de Israel. E ele também refere ao período. Esse texto também é profético. A gente, ao ler a profecia, precisa ver que entre as narrações normais de uma determinada época, existem inseridos textos que falam do futuro. Então, especialmente quando tem essa expressão, naquele dia, ou nos últimos dias, quando essa expressão aparece, nós precisamos observar se não está falando do futuro. E no versículo 11 do capítulo 9 fala também assim: naquele dia tornarei a levantar o tabernáculo de Davi. Quando isso? Quando terminar a tribulação, né? Quando for restaurada a nação de Israel. Ele vai se restaurar a nação de Israel, que está caída, e repararei as suas brechas, e tornarei a levantar as suas ruínas, e reedificarei como nos dias antigos. Isso vai acontecer ainda, isso é futuro, não é? Então, os juízos de Deus são inevitáveis. Os juízos de Deus são inevitáveis, eles vão acontecer. Mesmo que Deus tenha suspendido determinados juízos por misericórdia, o juízo final vai acontecer. A visão de Amós é uma visão que o Senhor é o juiz e que Deus opera o juízo em Israel. Mas há uma visão de bênção futura, não é? O texto diz, naquele dia, que é uma linguagem profética, Deus fala da restauração da nação de Israel. Ora, a nação de Israel ainda não foi restaurada na sua totalidade. Desde 1948, a nação de Israel está sendo restaurada. Deus permitiu que a nação tivesse um território, mas aquele território da nação de Israel hoje ainda é muito pequeno em relação ao território que foi alcançado no tempo de Salomão. E Deus prometeu que toda a terra, que é aquela terra que Davi conquistou e que Salomão confirmou, ela será terra de Israel, né? Então, nós estamos aguardando isso. Isso é profetizado nos livros do Velho Testamento. Então, naquele dia, o tabernáculo de Davi será restaurado. Isso é futuro. Promessas de Deus e superação de conflitos. Então, o autor da lição procura estabelecer na sua compreensão um conflito entre a justiça e a misericórdia de Deus. Mas eu entendo que não há conflito entre a justiça e a misericórdia de Deus. Deus está sempre agindo com justiça e com misericórdia ao mesmo tempo, não é? Então, a própria justiça de Deus é um ato de misericórdia. E então
Deus é misericordioso e justo. O autor procura demonstrar que esse conflito existe na relação de Deus com o seu povo, como se houvesse um conflito entre Deus e o povo de Israel. Na verdade, existe uma insatisfação de Deus com o povo de Israel, porque o povo desobedeceu sem arrependimento. Ele chama essa tensão que ele coloca entre Deus e Israel, essa tensão é chamada Ele entende que é uma realidade e afirma que nós vamos conviver com dualidades. Ele chama isso de uma dualidade. Diariamente, nós vamos ter essa dualidade. O que é essa dualidade? São princípios em oposição, E principalmente porque em nossa vida como cristão, nós temos duas realidades. Não sei se já pensaram nisso, mas na nossa vida como cristão, nós temos duas realidades. A primeira é a realidade temporal, essa realidade que nós enfrentamos no dia a dia. Todos nós temos essas dualidades, entre o bem e o mal, entre o certo e o errado, entre o justo e o injusto, entre aquilo que eu devo fazer e o que eu não devo fazer. E a dualidade, e nós temos a realidade eterna, realidade temporal e realidade eterna. E a realidade eterna, porque nós somos pessoas vivendo num sistema material, mas ao mesmo tempo vivemos numa dimensão espiritual e eterna. Os irmãos entenderam isso aqui? Nós somos um povo, os crentes, que vivemos duas realidades. A realidade material, que nós não podemos fugir dela, e a realidade espiritual, porque nós somos novas criaturas e vivemos um outro padrão, o padrão espiritual. Vivemos nessa dimensão eterna. Nós somos eternos, mas ainda não estamos na eternidade futura. Nós estamos vivendo neste mundo aqui, Nós somos novas criaturas, mas estamos vivendo aqui neste mundo de velhas criaturas, com uma vida espiritual que nos foi dada em Cristo Jesus. Isto pode trazer conflitos. Quais os conflitos? Conflitos pessoais, íntimos. Que conflitos? Conflito entre a carne e o espírito. Paulo fala disso aos romanos, que há um conflito entre a carne e o espírito. A inclinação da carne é pecado, A inclinação do espírito é bênção. Então, essa inclinação para um lado ou para outro é conflitiva na nossa mente. Nós vivemos isso no nosso coração. É uma luta que só pode ser vencida pela mortificação da carne. Como é que eu posso vencer essa luta? Mortificando a carne e dando lugar ao Espírito Santo. Aqueles que dão lugar ao Espírito Santo, que dependem totalmente do Espírito Santo, vencem a carne. Paulo fala isso aos Romanos no capítulo 8, Ele diz que agora nenhuma condenação há para aqueles que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Mas há conflitos também relacionados com escolhas. As escolhas que eu faço, que eu tenho que fazer todos os dias. Que escolhas? Eu tenho que escolher a minha profissão. A maioria aqui já escolheu a profissão. Mas
especialmente nos jovens, tem que escolher uma profissão. Como escolher uma profissão? O princípio fundamental é escolher uma profissão segundo a vontade de Deus, olhando os dons naturais que Deus me deu, não é? E procurando agradar a Deus em tudo, pedindo orientação de Deus para escolher uma profissão. Não escolher uma profissão baseada no dinheiro, baseado no agradar o pai ou a mãe, no agradar A ou B, não é? Mas escolher uma profissão segundo a vontade de Deus. Casamento, aqui todo mundo também já fez a sua escolha. Eu vou dizer mais, ela é definitiva. Se alguém está pensando em trocar, né, ela é definitiva. É uma escolha definitiva. Como fazer essa escolha no casamento? Também diante da vontade de Deus, não é? Buscando agradar a Deus. O casamento é uma bênção de Deus, mas quando nós casamos com a pessoa certa, aquela que Deus orientou para nós casarmos. Os chamados, Deus te chama para uma obra, Deus te chama para outra obra, e muitas vezes nós temos conflitos, né? E conflitos para entendermos o chamado de Deus. Às vezes nós queremos uma coisa e Deus quer nos levar para outro lado. Mudanças, né? Mudanças, muitas vezes nós mudamos, tomamos atitudes em relação à mudança baseado nas nossas necessidades. Eu vou mudar para Rondônia porque lá a vida é mais fácil. Mas a pergunta é essa: será que Deus quer que você mude de lugar, mude para outro lugar? Para onde Deus quer te levar? Ou Deus quer que você fique aqui mesmo? Então, essas coisas são conflituosas, não é? E isso traz dificuldades para nós. Precisamos entender isso aí diante da vontade de Deus. Um outro conflito que o autor menciona são os conflitos relacionais, com pessoas, com família, com amigos, com autoridades, com compatriotas, né? Por exemplo, Amós teve um conflito grande com Amazias, que era sumo sacerdote de Baal, com Jeroboão II, que era rei, contra o qual ele estava falando, contra o reino de Israel, né? Então Amós teve esse conflito. Como entender se esse conflito é certo ou errado? Simplesmente observando se é Deus quem está nos orientando a falar aquilo ali. Amós tinha certeza de que ele foi chamado a falar contra o reino de Israel, aquilo que Deus determinou que ele falasse. Então, nós precisamos ver nesses conflitos com pessoas, família, amigos, autoridades, compatriotas, aquilo que Deus quer que nós façamos. Conflitos espirituais, por exemplo, a luta espiritual. Paulo cita isso aos Efésios, né? Que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. É uma luta constante. Nós precisamos entender isso, que nós estamos lutando sempre. Precisamos ver com os olhos da fé essa luta espiritual. É uma luta contra o pecado. A luta contra o pecado. Precisamos fugir das tentações. Fugir das tentações. Resistir o diabo, né? E uma luta para nos rendermos ao Espírito Santo. A tendência é nós ficarmos no controle da nossa vida, mas o que a Bíblia ensina é que nós devemos ficar rendidos definitivamente ao Espírito Santo. Concluindo o texto, né? Concluindo a lição, nós devemos entender o seguinte: que devemos deixar
tudo nas mãos de Deus. Princípio mais importante que nós temos aqui: deixar tudo nas mãos de Deus. Amós deixou Deus agir na sua vida. Ele não resistiu. Ele não falou assim: ó Deus, não vou sair não, eu tenho uma fazenda para cuidar, tenho uma boiada para olhar, né? Tenho uma família para cuidar, como é que o Senhor vai me tirar daqui? Não, ele simplesmente foi fazer aquilo que Deus mandou e deixou tudo nas mãos de Deus. Então, nós devemos nos limitar a obedecer a Deus totalmente. Ninguém erra quando obedece a Deus. Ninguém erra quando obedece a Deus. Se você está obedecendo a Deus, mesmo que pareça que está tudo errado, ainda está certo, né? Se você estiver em obediência a Deus. E devemos entender qual o papel da Bíblia na oração, da oração e da comunhão nesta circunstância, né? No entender a vontade de Deus. O papel da Bíblia é nos orientar. A Bíblia tem princípios que são fundamentais para a nossa vida. E a oração também é fundamental. Ela é o meio pelo qual nós falamos com Deus, né? E a comunhão, aqui na comunhão com os irmãos, é que nós aprendemos também muita coisa a respeito da nossa Bíblia. Uma palavra que eu escuto sempre, que a oração tem poder. Eu entendo que a oração em si só, qualquer oração, não tem poder. Senão, eu não precisava crer em Deus, eu ia crer na oração. Mas a oração tem poder na medida em que eu coloco a minha confiança naquele que recebe a minha oração. A minha oração é só um veículo para que a minha fé seja depositada no autor da minha fé, naquele que recebe a minha oração. Então, eu uso a oração para depositar a fé, não na oração, mas no poder daquele que tem a minha vida nas suas mãos. Então eu preciso aprender a orar desta maneira. Eu não posso dobrar os joelhos e acreditar que porque eu orei, Deus vai me responder. Não, porque Deus ouve a minha oração, é que Ele vai responder, né? Então a confiança não está na oração, a confiança está no Deus que ouve a oração. A quem eu oro, e o que é fundamental, preciso orar a Jesus, é preciso orar a Deus, no nome de Jesus, na intercessão do Espírito Santo. E eu preciso também ter uma vida limpa, Antes de orar a Deus pedindo coisas, eu preciso orar a Deus pedindo que limpe a minha vida, o meu coração, que Ele perdoe os meus pecados, não é? Eu preciso estar limpo diante de Deus. E eu preciso também entregar a Ele todos os problemas, todos, e pedir a Ele a solução dos meus problemas no seu tempo, no tempo de Deus e conforme a sua vontade. A oração verdadeira se submete à vontade de Deus. Ela não exige nada de Deus, ela pede e acredita que pela fé Deus vai responder no tempo oportuno, no tempo de Deus. Finalizamos então com uma nota de esperança e vitória. Uma nota de esperança e vitória da mensagem de Deus por meio de Amós. A mensagem de esperança e vitória
no livro de Amós está aqui: naquele dia tornarei a levantar o tabernáculo de Davi. Promessa de restaurar a dinastia davídica. Por que restaurar a dinastia davídica? Porque Jesus é rei descendente de Davi e vai reinar sobre Israel, porque ele ainda não reinou. Ele veio para reinar, mas os judeus o mataram. Ele ainda não reinou. Vai reinar na segunda vinda. E Deus vai restaurar o tabernáculo caído de Davi. E repararei as suas brechas, né? E tornarei a levantar as suas ruínas e as reedificarei como nos dias antigos. Para quê? Para que eles possuam o resto de Edom e todas as nações que são chamadas pelo meu nome. Ou seja, Israel vai ter todo o seu território de volta. Diz o Senhor que faz estas coisas. Eis que vem dias, os dias, diz o Senhor, em que o que lavra alcançará ao que cega, a que colhe, e o que pisa as uvas ao que lança semente. Ou seja, vai haver uma fartura muito grande. E os montes destilarão mosto, e todos os outeiros se derreterão. Também trarei do cativeiro o meu povo Israel, e eles reedificarão as cidades destruídas, e nelas habitarão. Plantarão vinhas, né? E beberão do seu vinho, e farão pomares, eles comerão o fruto. Coisa que não estava acontecendo, né? Eles faziam isso aqui e os inimigos aproveitavam. Assim, último versículo: os plantarei na sua terra, e não serão mais arrancados da sua terra que lhes dei, diz o Senhor teu Deus. Isso tudo é futuro, vai acontecer ainda. Muito bem, que Deus nos abençoe para compreendermos Amós, que é um livro fantástico. Que Deus nos ajude a compreendê-lo e a praticá-lo na nossa vida. Alguma pergunta? Alguém que queira falar alguma coisa? Alguém que queira completar? Alguém que queira discordar? Porque isso aqui não é palavra de rei que não volta atrás, né? Isso aqui é para a gente aprender. Danilo. A Bíblia ensina, Jesus ensinou os seus discípulos a orar ao Pai em seu nome, não é? Porque na verdade o Pai é o doador de tudo, e Jesus hoje está na posição de intercessor. Ele é intercessor, né? Ele está diante de Deus na condição de intercessor. Então nós oramos a Deus em nome de Jesus por causa disso, né? Mas eu não acho que seja um erro no sentido doutrinário você orar a Jesus, né? Mas o que Jesus ensinou foi orar a Deus em nome dele. E o Espírito Santo é o intercessor, aquele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, mostrando qual é verdadeiramente o nosso interesse e a nossa oração, né?